Você que é uma mulher empreendedora, sabe da importância de você saber comunicar o seu negócio. Só que acontece que você tem várias ideias e na hora de você organizar essas ideias para falar sobre o seu negócio, para divulgar o seu trabalho, o seu serviço, tudo fica embananado e é aquele oceano de ideia que estava ali na tua cabeça fluindo, de repente pela sua boca sai um negócio nada a ver. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, então fica aqui comigo, porque a gente vai falar sobre essa dificuldade que muitas vezes a gente tem de expressar aquilo que está na nossa cabeça, principalmente na hora de divulgar o nosso trabalho. Loba maravilhosa, você está no podcast Loba Deusa, eu sou Bia Viana e este é o melhor podcast do Brasil para lobas empresárias. Aqui você vai aprender como divulgar o seu trabalho, como alcançar mais clientes para aumentar o seu faturamento, sem necessariamente depender das redes sociais. Bom, você já sabe que a comunicação é a base do sucesso para o seu negócio. A gente precisa saber se comunicar. Grandes comunicadores levantam grandes movimentos. O problema é que a gente tem várias ideias ali que circundam na nossa cabeça, que passam ali, só que na hora da gente falar isso, a coisa toda sai estranha. Parece que você não consegue demonstrar o valor do seu trabalho. Na sua cabeça estava tudo lindo e maravilhoso, mas na hora de falar, a coisa fica muito estranha. E aí, muitas vezes, as mulheres falam assim para mim: não, Bia, na hora que eu tiver mais clientes e tiver ganhando mais, aí eu vou investir numa boa divulgação, aí eu vou aperfeiçoar a minha comunicação, aí eu vou investir num bom design para divulgar ali o meu negócio através de um cartão de visita ou das redes sociais, um Instagram bonito. Só que se você não tiver uma boa comunicação, você também não vai alcançar mais clientes. Primeiro porque as pessoas elas precisam saber que você existe, que o seu trabalho existe, que a sua empresa existe, o seu negócio existe. E segundo, que elas precisam entender o que você faz e qual que é o valor que você está agregando na vida delas. Vocês já escutaram isso, vocês já devem estar cansada de escutar isso aqui. Se você é empreendedora e segue esses conteúdos, você já está cansada de ouvir isso. Só que hoje eu quero trazer tudo isso sobre uma outra perspectiva, um tanto quanto astrológica talvez, mas eu quero te mostrar uma outra visão sobre essa comunicação. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vê por aí fórmulas de como que a gente tem que se comunicar, como que a gente tem que falar sobre o nosso trabalho. Então, qual que é o passo a passo para você produzir um bom conteúdo nas redes sociais? Aí você precisa gravar um vídeo assim, assim, assado. Só que aí vai ver, a sua personalidade não é a de uma pessoa que fica na frente das câmeras. Você não gosta, às vezes você não gosta de ficar sorrindo, às vezes você não é muito simpática, você não é muito espontânea, sabe? E aí fica uma coisa engessada. Aí quando você vê esse monte de gente falando sobre a forma como você tem que falar sobre o seu trabalho, você não se identifica, porque você fala, poxa, mas eu não gosto, sabe? E aí você deixa de alcançar mais clientes, de ganhar mais dinheiro, porque você não se vê fazendo aquele tipo de conteúdo que estão falando que você tem que fazer para divulgar seu trabalho nas redes sociais. E aí o que eu quero te dizer é que para você ter uma boa comunicação a respeito do seu trabalho, você tem que, na verdade, entender como que funciona a sua personalidade, como que funciona a sua comunicação. Porque respeitando o seu jeito de ser, você vai ser capaz de atrair muito mais clientes, seja pelas redes sociais, seja por entrega de panfletos, distribuição de material impresso, seja ali no tete-a-tete com o cliente. Mas você não tem que encontrar uma fórmula pronta. Você tem que entender como que funciona a sua personalidade. Porque se você é dessas que tem muitas ideias, tem ali uma mente muito fértil, mas não consegue se expressar, é porque alguma coisa no meio do caminho não está se comunicando bem.
E a partir do momento que você entender como fazer essa ponte, você vai entender também como é que você faz para divulgar o teu trabalho, para falar sobre os seus serviços de maneira fluida, de maneira mais espontânea e de forma que você se conecte com as pessoas certas, porque não adianta também você sair em qualquer lugar falando sobre o seu trabalho e não estar em conexão com as pessoas certas para aquilo que você está vendendo. E eu não vou te ensinar como vender, mas eu vou te mostrar uma forma mais fluida de você encontrar a sua maneira de se comunicar. E aqui a gente está falando sobre comunicar o nosso trabalho, o nosso serviço, mas isso é para tudo na vida. Porque quando você está ali numa discussão com teu marido ou com alguém, você precisa de uma boa comunicação para encerrar, apaziguar, desenrolar aquele conflito ali. Isso não é só sobre trabalho, apesar daqui a gente está falando sobre o nosso trabalho. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é você precisa entender como é que a sua mente ela funciona, tá? E também quais são os seus períodos de mais funcionamento. Mas vamos lá, vamos dar um passo a passo para isso aqui. Mas antes de eu dar esse passo a passo, deixa eu só falar para vocês, para a gente fazer um gancho com essa série aqui que a gente está fazendo da consciência planetária, porque tudo isso que eu estou falando é sobre Mercúrio, o planeta da comunicação. Então, se você tem um Mercúrio forte no seu mapa astral, ou se você tem Virgem muito forte, Gêmeos muito forte, então você veio com esse chamado da comunicação. Ou até mesmo os signos do elemento ar, que são grandes comunicadores. Agora, se por exemplo, você tem lá no seu mapa astral um Mercúrio retrógrado, um Mercúrio fazendo muitas tensões, mal aspectados, ou num signo que ele não fica muito bem, aí muito provavelmente você vai sentir essa dificuldade na hora de se comunicar. É como se o que está acontecendo ali na sua mente, na hora que vai passar aqui pela boca, pelo filtro, não sai do jeito como você gostaria. E aí você vai precisar desacelerar um pouquinho, tá? Sair um pouquinho desse ritmo do mundo onde as coisas têm que ser muito rápidas. E começar a ter uma conversa mais profunda com você mesma, tá? Para você encontrar a melhor forma de você se expressar. Que nem sempre vai ser a forma como as pessoas falam que tem que ser ou seguindo essas fórmulas mágicas que a gente vê por aí. Então eu trouxe um passo a passo para a gente se situar e para você sair daqui com um exercício prático para você começar a falar sobre o seu trabalho com mais fluidez. Até porque não adianta a gente pegar uma fórmula pronta e na hora que a gente vai falar sobre aquilo, colocar aquilo em prática, também não vai fluir legal, porque não saiu do seu coração, não saiu da sua essência, saiu de uma outra pessoa, sabe? Então eu vou te mostrar como que você faz isso em conexão com você mesma, tá? A primeira coisa, você vai precisar criar um relacionamento mais profundo com você mesma e você vai escrever num papel. Eu já falei aqui, né? Acho que foi ontem, sobre o caderno para você anotar suas emoções. Agora você vai começar a anotar isso. Então você vai colocar nesse caderno a primeira coisa, os assuntos que você mais gosta de falar. Então, quando você tá, por exemplo, vamos supor que você goste muito, não é nem de falar sobre um assunto, mas você gosta muito de tocar violão ou de cantar. Então você tem esse perfil mais artístico. Aí você vai escrever lá que você gosta de tocar violão. E quando você tá tocando violão, você fica mais espontânea. Ou quando você tá cantando, você fica mais espontânea. E as palavras, elas fluem melhor por você. Ou quando você tá fazendo algo de artístico, você tá pintando, você tá dançando, fazendo uma oração, fazendo sua magia, ou quando você tá, sei lá, fazendo um exercício físico. São momentos onde você naturalmente é mais espontânea. Então é muito importante que você tenha consciência disso. Quais são as atividades que fazem com que você haja de forma natural, de forma mais espontânea? Por exemplo, tem gente que na hora que coloca uma câmera na frente, não consegue ser espontânea. E tá tudo bem. É que o seu perfil, ele é diferente do perfil de uma pessoa que tem mais facilidade para se desenrolar na fala,
entende? Mas você precisa encontrar esse lugar, esse momento que você consegue ser espontânea, porque é o momento onde a sua mente consegue funcionar com mais fluidez. E aí, você vai, então, observar que esses assuntos provavelmente são assuntos pelos quais você se interessa, talvez são assuntos que você estude mais sobre ele, são assuntos que quando você pega para falar daquilo ali, a sua comunicação ela flui. E aí você vai se colocar num desafio de falar mais sobre isso. Mas Bia, isso não tem nada a ver sobre o meu trabalho. Tudo bem. Se você já está travada para divulgar o seu trabalho, tá tudo bem que isso não tenha nada a ver com o seu trabalho. Você não vai falar sobre isso para sempre. Mas você vai falar sobre isso tempo o suficiente para você se sentir mais confortável para falar sobre outras coisas também, que talvez essas outras coisas te tragam uma pressão interna maior, que quando você precisa falar sobre aquilo, você se enrola um pouquinho. Então, na hora que eu tenho que falar sobre aquilo que eu vou vender, que vai envolver dinheiro, que vai envolver, sabe, o meu trabalho, a minha criança, ela se conecta com um trauma de infância que eu tive sobre o meu pai, sobre a minha mãe, que envolvia dinheiro ou alguma pressão em relação ao trabalho, e eu não consigo desenrolar isso. Eu não sinto que eu sirvo para isso, eu acho que eu tô enganando outra pessoa, enfim, uma bananada que dá na cabeça que você não consegue falar. Então você vai, por hora, colocar isso ali em stand-by no cantinho e você vai começar a falar sobre coisas que te deixam confortável. Para você ir criando um contato mais íntimo com a sua mente e com a forma de você se comunicar. E depois que você se sentir mais confiante, mais confortável com essa fala, você vai aos poucos voltando a explorar aquele assunto sobre aquilo que você vende, sobre o seu serviço, sobre o seu trabalho, tá? Então é uma forma de você encontrar um contato mais profundo com você mesma, para você se sentir mais confortável para falar sobre qualquer coisa, sabe? Porque muitas vezes essa trava que a gente tem na mente, ela nada mais é do que um trauma que a gente passou em algum momento e na hora que eu preciso entrar em contato com aquilo, e perceba, isso é inconsciente, você não faz isso pensado. Mas na hora que eu preciso entrar em contato com aquilo, eu me embanano toda, eu fico travada. Então entre em contato com aquilo que faz você se sentir confortável. Porque até para você vender alguma coisa, se não for espontâneo, se não for natural, a pessoa ela não vai se conectar com você. Mas esse contato profundo com outras pessoas, ele vai acontecer a partir do momento que você tiver um contato mais profundo com você mesma, para você começar a desenrolar a sua fala, porque é a comunicação que vai vender o teu trabalho. E você pode terceirizar para outras pessoas, tem muitas pessoas que fazem isso, inclusive, gente, eu faço isso, uma coisa que até então eu não falava sobre isso aqui, mas a partir de agora falaremos. Mas eu faço isso, eu cuido do Instagram de algumas pessoas, eu faço design de logotipo, cuido de sites, enfim. Faço também esses trabalhos. Mas nada como você se posicionando à frente do teu trabalho para você divulgar. Porque de verdade mesmo, eu acredito muito que a divulgação do nosso trabalho é o solo mais fértil para você prosperar, para o seu empreendimento prosperar. É claro que existem outras coisas por debaixo que precisam estar bem estruturadas para isso funcionar, porque não é só você sair falando sobre o seu trabalho. Você precisa ter uma boa linha editorial, você precisa ter uma boa marca pessoal, usar de símbolos, de comunicação não verbal na hora de divulgar o seu trabalho. Mas isso tudo são assuntos mais profundos, que se você está com dificuldade na fala, isso tudo precisa de mais maturidade para você chegar nesse lugar e construir tudo isso. Mas de primeiro momento, fica com isso. Começa a desenvolver esse contato mais profundo com você, com a sua criança que é espontânea, para daí então você trazer de volta aqueles assuntos que são mais tensos, que são mais difíceis. Então, na hora de eu falar sobre o meu serviço, sei lá, vamos supor que eu trabalho como terapeuta. Na hora de eu divulgar meu trabalho como terapeuta, eu travo, eu não sei como é que eu falo com a pessoa. Então fala sobre outra coisa, fala sobre algo que você gosta,
para a pessoa se conectar com você. Porque de verdade mesmo, eu tenho clientes que quando eu trabalhava como terapeuta lá atrás, elas... Ai, não perdi a gravação, gente, aconteceu um negócio aqui. Quando eu trabalhava como terapeuta lá atrás, elas já eram minhas clientes. Depois eu comecei a trabalhar com astrologia, com o tarô. Aí quando eu entrei com a parte da comunicação, que agora eu vou trazer aqui mais para vocês, elas também me acompanharam nisso. Por quê? Porque elas não compraram o que eu estava falando. Elas se conectaram com a Bia, entende? Então é essa comunicação mais profunda que se a gente tiver na hora de falar sobre o nosso trabalho, de divulgar o nosso trabalho, a gente consegue fazer isso de uma forma mais natural, sem seguir uma fórmula pronta, sem precisar de um passo a passo, de um script de venda para você fazer ali. Você faz aquilo com espontaneidade, como uma criança quando vai brincar, sabe? Então é nesse lugar que a gente quer chegar. E nada mais espontâneo do que falar sobre Mercúrio desta forma. Então, se você se conecta com a astrologia, dá uma olhadinha lá no seu mapa astral, se você tem essa dificuldade. Dá uma olhada para esse Mercúrio, como que ele tá, sabe? Muito possivelmente o signo que ele tá é o padrão da sua comunicação. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa que tiver um Mercúrio em Câncer, não é o meu, tá? Mas uma pessoa que tiver Mercúrio em Câncer, ela provavelmente é uma pessoa que se comunica de uma forma mais emotiva, mais sensível. Sabe aquelas pessoas fofas que você tem vontade de pegar no colo? E aí não adianta você querer moldar a comunicação do seu trabalho para algo mais enérgico e motivado, se você não é assim, entende? Então, o mapa astral ele ajuda muito a gente nesse momento para a gente ter essa perspectiva de, poxa, se eu tenho aqui esse Mercúrio em Câncer, então tá tudo bem eu ser uma pessoa mais sensível na hora de me comunicar, eu ser uma pessoa mais fofa, mais meiga, e eu posso usar isso de uma forma intencional para atrair mais clientes, porque Mercúrio, gente, é um negociante. Se você sabe usar esse Mercúrio a teu favor, você sabe negociar com as pessoas do seu jeito, porque cada um vai ter um jeito. Não existe uma fórmula mágica, sabe? Então, é sobre isso que foi o nosso podcast. Eu espero muito que esse exercício que eu deixei aqui para você te ajude aí nos próximos dias. Você pode deixar aqui uma curtida, você pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque vai ajudar muito esse canal a crescer. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês e eu espero você aqui no próximo vídeo.